Queridos, é um prazer estar com vocês aqui novamente, indo até a sua casa. Você está permitindo que eu entre à sua casa, muito obrigada. Quero levar uma palavra para você, uma palavra que vem do céu, uma palavra de Deus, uma palavra que venha te animar, te incentivar. As lutas são tão grandes, não é verdade? Então nós precisamos também de algo que nos anime. E o Canal 10 tem essa preocupação com você. Por isso que nós estamos aqui, a convite do Canal 10, onde é um privilégio estar aqui com essa família e levando até você uma pequena palavra, mas que pode fazer muita diferença na sua vida, se você quiser, se você deixar. Então é uma alegria, um grande abraço para você, e nós vamos falar um pouquinho hoje no Salmo 122, apenas o versículo 1, mas antes disso eu quero orar por você. Se você quiser, feche os seus olhos, eu gostaria de orar por você neste dia. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção para esta pessoa que está vendo agora o Canal 10, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o prospere, tanto na saúde, quanto na vida emocional, na vida espiritual, que a prosperidade do Senhor venha sobre esta vida, porque nós sabemos que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, faça algo poderoso neste dia, nesta vida, em nome de Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia, se você quiser. Se você não quiser, vai aparecer aí no seu vídeo. Salmo 122, apenas o versículo 1 deste salmo, que é interessante, porque este versículo nós aprendemos, foi um dos primeiros versículos que os meus pais me ensinaram quando eu era criança. Ele é tão pequeno e os meus pais me ensinaram, eu já ensinei para os meus filhos para os netos, porque é um versículo muito importante, apesar dele ser pequeno, mas é de uma grande valia. Vamos ler então? Diz assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um versículo tão pequeno, não é verdade? Um versículo, uma frase, mas está na palavra de Deus, está na Bíblia. E quando aqui nesse versículo está dizendo assim, vamos à casa do Senhor, aqui está se referindo ao templo. O templo é onde a igreja do Senhor Jesus se reúne. E nós fazemos parte dessa igreja. Você faz parte da igreja. Geralmente nós falamos assim, ó, vamos à igreja? Mas não é bem assim. A igreja é as pessoas que ali reúnem. Na realidade, nós vamos ao templo. E aqui está dizendo assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nessa época aqui ainda, o povo se reunia para ir ao templo lá em Jerusalém. Somente lá podia cultuar, prestar sacrifício a Deus. Hoje nós vivemos num contexto completamente diferente. Hoje você tem o seu templo, ou a sua igreja aí pertinho de você, na sua cidade, e você não precisa andar tanto para poder cultuar a Deus. E hoje você pode cultuar a Deus até mesmo dentro da sua casa, no hospital, na cadeia, em qualquer lugar. Você pode louvar a Deus, você pode cultuar o Senhor. Mas especificamente nesse texto, ele diz assim que ir à casa do Senhor, que é o templo, que é onde a igreja se reúne, tem que ser um motivo de alegria. Ir à casa do Senhor tem que ser um motivo de alegria. Aqui diz assim, eu fiquei muito contente, eu fiquei muito feliz, alegrou meu coração quando alguém me falou, vamos à casa do Senhor. O que eu vejo nesse texto aqui, amados, é que hoje, não estou dizendo todos, né, porque toda regra tem sua exceção, mas hoje parece que ir à igreja é um peso. Ir ao templo, ir à casa do Senhor, parece que a pessoa, dificilmente quem chega no horário, geralmente chega um pouquinho atrasado. E se a gente for começar o culto a Deus no horário, muita gente tem que começar no horário, na minha opinião. Em tudo tem um horário. Para você entrar no trabalho tem horário, para você entrar na escola tem horário, para tudo. Você vai prestar um concurso, se você não chegar no horário, fecha o portão e você perde a prova. Não importa se você já pagou ou não. Por
Por que para ir à casa de Deus, para ir à casa do Senhor, nós somos tão relaxados? Será que Deus se alegra com isso? Se no meu ponto de vista, e eu luto para isso, quando vamos à casa do Senhor, tudo tem que ser de primeira qualidade. De primeira qualidade. Nós vamos à casa do Senhor num dia que é o dia do Senhor, que é o domingo. Nós levantamos de manhã, temos a escola bíblica dominical, talvez a sua igreja tenha outro nome. Às vezes tem igrejas que se reúnem à tarde, outras se reúnem à noite. Tem igrejas que se reúnem, fazem 2 cultos a parte da noite. Nós temos de manhã e à noite. E esse culto que nós ofertamos, que nós oferecemos a Deus, Deus olha muito para o nosso interior. Você tem que estar ali como que você estivesse desfrutando de um grande prazer. Esse tem que ser a nossa disposição, a disposição do nosso coração. Estar à casa de Deus com alegria, porque é uma bênção, porque é um motivo de festa você estar ali. Mas o que nós vemos hoje é que as pessoas acham bom quando tem uma desculpa, ou inventam uma desculpa para não estar à casa do Senhor. Para não estar ali, para estar em outro lugar. Eu não fui porque chegou gente, eu não fui porque choveu, eu não fui porque... E se você tivesse que trabalhar naquele horário? O que você faria? Você não vai aquele dia porque você está cansado e quer dormir, mas no outro dia de madrugada você tem que levantar para trabalhar, e levanta e vai porque tem que ir. E nós tratamos as coisas de Deus com muito descaso. Então eu escolhi esse texto para nós estarmos meditando nesta manhã, que ir à casa do Senhor, estar junto com o povo de Deus, independente da sua religião, da sua igreja, tem que ser um motivo de alegria. Se lá na sua igreja vocês vão se reunir para falar do Senhor, para ler a Bíblia, para falar coisas que edificam a sua vida, coisas que está embasado na palavra de Deus, tem que ser motivo de alegria. Se não está na palavra de Deus, se não está embasado na palavra de Deus, então eu sugiro que você procure uma igreja que fale da palavra de Deus. Onde a Bíblia é o centro, onde a Bíblia é lida, onde a Bíblia é aberta, lida e explicada. Esse versículo aqui tão pequenininho, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha quanto tempo faz já que eu já estou falando nele. É a palavra de Deus. Então eu queria chamar você para ir à casa do Senhor, onde a palavra de Deus é lida, onde a palavra de Deus é explicada, onde cânticos são entoados a louvor a Deus. E o seu coração está alegre. Eu não vou dizer para vocês que muitas vezes nós vamos ao templo, à casa do Senhor, às vezes com o nosso coração meio apertado, porque aconteceu algo que não foi aquilo que nós queríamos, ou porque às vezes estamos de luto e o nosso coração não está tão disposto a festas, a festejar. Mas eu quero dizer para você que quando nós vamos à casa do Senhor, mesmo com o nosso coração às vezes ferido, o Senhor recebe aquele culto que estamos ofertando a Ele. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor se alegra de coração quebrantado. Não de quebrantado no sentido de estar com dor, de estar de luto. Não é isso que o Senhor está falando. Ele está dizendo que você quebrantou o seu coração e você resistiu e foi à casa do Senhor para oferecer o seu culto a Ele. Um outro detalhe muito importante é que quando nós vamos à casa do Senhor e nós vamos ofertar um culto ao Senhor, esse culto é oferecido a Deus, não é a você. Aí está também uma grande confusão que muita gente tem feito. As pessoas vão à igreja, se reunir à igreja, vão ao templo para satisfazer o seu coração. No sentido de o culto tem que ser exatamente como você quer. Não, querido, o culto tem que ser exatamente como o Senhor quer. Nós vamos à casa do Senhor oferecer um culto ao Senhor. Ele é que tem que estar contente, Ele é que tem que se alegrar
com o culto que você vai oferecer. Você tem que se alegrar em estar lá, em ir à casa do Senhor para oferecer um culto a Ele. A Ele. Então, às vezes, nós também vamos à igreja, vamos ao templo, reunir com a igreja e saímos dali criticando. Hoje falou demais, hoje demorou, hoje foi muito rápido, hoje... Não, você não tem que ficar satisfeito com o culto. Quem tem que ficar satisfeito com o culto é Deus. O culto é oferta ao Senhor. Você tem que sair dali edificado. Você tem que sair dali com sua disposição em servir a Deus, em ter mais uma semana de santidade, mais uma semana de luta para fazer a vontade de Deus e com a certeza de que você vai ser vitorioso. Então, muitas vezes nós vamos à igreja, vamos ao templo do Senhor, à casa do Senhor, e saímos de lá não satisfeitos, porque nós vamos de uma maneira errada. Vá ao templo, vá à casa do Senhor, primeiramente com alegria. Chegou o dia de eu ofertar o meu culto ao Senhor. Essa é a primeira disposição que você tem que ter no seu coração. A segunda é estar à casa de Deus para oferecer a Deus o seu culto. E ali junto, em comunhão com os outros que estão ali, você vai oferecer um culto a Deus que tem que agradar a Deus. A Deus. E você tem que estar ali também olhando só para Jesus. Olhar só para Jesus. Olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Jesus que é o nosso exemplo, Jesus que é o nosso Deus, Jesus que é a nossa meta, Jesus é o nosso alvo, Jesus é tudo para nós. Então é para Ele que você tem que olhar. Não fica olhando para as pessoas, não. Porque se você ficar olhando para as pessoas, sabe o que vai acontecer? Você vai se decepcionar. E se as pessoas olhar para você, vai se decepcionar também. Porque o único perfeito, o único Deus que realmente serve para nós como alvo é o Senhor Jesus. É o Deus eterno. É o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que se move dentro de nós. Então, queridos, estou deixando essa palavra aqui para você e eu quero dizer mais uma coisa. Há um versículo mais na frente que diz assim: não vos deixeis de congregar como é costume de alguns. Não deixe de ir à igreja como é costume de alguns. Não coloque na sua mente, ou não deixe o diabo colocar na sua mente, que você faz o seu culto sozinho e tá bom. Isso uma vez ou outra até pode acontecer, mas não como costume. Isso não pode se tornar um hábito na sua vida. O hábito, o bom costume, tem que ser a casa do Senhor. E aqui no outro versículo ainda fala assim, né? Parar os nossos pés junto às portas, as portas da casa do Senhor. Então, o dia de ir à igreja, vá à igreja. Vá à casa do Senhor, vai se reunir com o povo que está ali para servir a Deus, para cultuar ao Senhor, tendo como base a palavra de Deus, que é a Bíblia. Vou terminando por aqui, dizendo para você que eu desejo que você sinta uma grande alegria em ir à casa do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor tem uma grande alegria quando você está lá. Porque ali é a casa dele e ele quer ser cultuado ali. Então, quero deixar para você um grande abraço. Que Deus continue, que o Espírito Santo toque no seu coração de que ir à casa de Deus, não olhe para as pessoas. Vá com alegria, vá para cultuar a Deus. E vá somente olhando para Jesus. Porque se você for na igreja procurando a perfeição, você não vai encontrar. Porque ali todos somos seres humanos que estamos ali porque precisamos de Deus. Receba o meu abraço, o meu carinho. Que Deus te abençoe grandemente. Que você seja realmente tocado por este texto tão pequenininho da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e que Deus te abençoe abundantemente. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser.